Olá a todos. Venho falar do momento energético que estamos a atravessar. Estamos sobre a energia de uma lua cheia em Leão, dia 16 de fevereiro, hoje no grau 28 de Leão. Eu quero falar-vos um bocadinho desta configuração astrológica e sobre o que é que eu sinto ser o convite principal, ou os convites principais com esta configuração energética a acontecer. As últimas semanas têm sido bastante intensas a nível astrológico, com aspectos desafiadores no céu, e obviamente que estas experiências para cada um de nós é diferente, vai ser que para cada um de nós é uma coisa, mas todos nós temos sentido estes aspectos mais tensos e mais desafiadores no nosso dia-a-dia. E hoje estamos no auge da energia da lua cheia. O Sol ainda está em Aquário e é isso que acontece numa lua cheia, é o signo oposto complementar que é ativado, e então aqui falamos da energia de Leão. Falando um bocadinho do eixo que está a ser ativado, precisamente o eixo de Leão-Aquário, são signos opostos e complementares, e então falamos aqui da necessidade de integração. São dois signos que falam de criatividade, que falam da nossa individualidade, mas em dimensões diferentes, de uma forma oposta e complementar. Em Leão nós temos o nosso senso de identidade, o nosso ego. Estamos a desenvolver o nosso eu. O Leão fala-nos do eu sou. O que é que eu sou? Qual é que é a minha busca individual, o meu papel individual? E Aquário já é um signo, uma energia que é virada para o coletivo, para a sociedade, é uma energia de grupos, com um lado humanitário. Então em Leão nós falamos de um brilho que é mais pessoal, mais do nosso eu, do nosso ego, e em Aquário nós avançamos para uma visão maior da sociedade e da humanidade, enquanto um todo. E então, no fundo, este texto fala da necessidade de nós compreendermos que podemos ser originais, podemos ser únicos e podemos brilhar, Leão, mas de uma forma que também seja benéfica e num entendimento que seja global para o todo. O que é que acontece que é relevante nesta lua cheia? É que nós temos o planeta Marte e o planeta Vênus conjuntos, ou seja, no mesmo signo, neste caso em Capricórnio. Eles encontram-se precisamente hoje nesta lua cheia e formam um trígono, que é um aspecto fluido, é um aspecto benéfico, um trígono a Urano em Touro. E este é um casamento, é como se fosse um casamento entre a Vênus, que é a deusa do amor, e Marte, que é o deus da guerra. E esta configuração é bastante peculiar e bastante relevante e leva-nos a refletir sobre a nossa forma de estarmos nos relacionamentos. Este é o ponto fulcral. Como é que eu me posso relacionar com o outro com maior autenticidade, com maior entrega, profundidade e também com maior compromisso. Estamos a falar da energia de Capricórnio. Nós tivemos há pouco tempo a Vênus em Capricórnio muito mais tempo do que seria o normal, porque ela entrou em movimento retrógrado e depois voltou. E então tivemos muita ênfase, eu acho que falei disso na altura, tivemos muito voltados para esta questão dos relacionamentos e para assumirmos um compromisso maior e mais pleno nas nossas relações com os outros. Agora, sim, Vênus também não fala só de relacionamentos e não fala só de relacionamentos amorosos, fala também sobre questões financeiras, finanças, beleza, os nossos recursos, a forma como nós gerimos melhor os nossos recursos materiais e financeiros também é aqui posta à prova por esta configuração astrológica. A energia disto, lá está, como é que eu vou explicar isto? A energia astrológica, neste caso estamos a falar da astrologia, ela é neutra no sentido em que somos nós que escolhemos aquilo que fazemos com as experiências que nos chegam, que vêm até nós. E é assim, esta configuração
tem um lado sombra e um lado luz, por assim dizer. Ou seja, nós vamos escolher como é que nós lidamos com o convite que a vida nos está a trazer. Esta conjunção de Vênus com Marte pode trazer consigo muita intensidade, uma energia de obstinação, de drama, de cobrança. Mas, por outro lado, e no seu lado mais luz, ela pode trazer cura. Se nós realmente estivermos dispostos a trabalhar sobre as nossas feridas e a transmutar essa energia de forma a haver uma transformação a um nível dos nossos afetos e das nossas emoções. E esse é o convite. O convite é para curar, para transmutar, e para isso temos que olhar para dentro e temos que nos permitir mergulhar. E esse é um ponto que eu quero trazer aqui. O convite, já de longa data, não é de agora, mas esta configuração mete mais em ênfase este ponto que eu quero aqui referir. Mas o convite tem sido a transmutarmos o medo, as inseguranças, os nossos bloqueios. E eu quero dizer-vos aqui que as experiências difíceis trazem-nos sempre a oportunidade maravilhosa de nós integrarmos a nossa sombra. Nós estamos sempre em processo de autolapidação. Quando ultrapassamos um desafio, a vida traz-nos outro. Esse é o processo normal. E então é um convite, com esta lua cheia, com esta configuração que eu vos estou a falar de Vênus e Marte, entre outras configurações astrológicas, à transmutação. O signo de Leão está muito associado ao chakra cardíaco, à expansão do coração. E, na verdade, a resposta, e isso nós estamos a ser convidados aqui numa perspectiva mais ampla, não só da configuração atual astrológica, a percebermos que a resposta está no nosso coração. Nós estamos ligados ao coração cósmico. Nós estamos na ilusão, muitos de nós ainda na ilusão da separação, mas nós somos uma centelha divina. Durante séculos nós tivemos uma ideia errada do que é o divino, do que é a divindade. Construímos ao longo de séculos a imagem que Deus, o que quer que vocês acreditem, mas uma entidade superior, Deus como uma entidade punitiva, um Deus que nos pune, que nos castiga, um Deus que não tem nada a ver com a energia do amor incondicional, no fundo. Porque nós não precisamos de ninguém de fora para nos castigar. Mas isso seria outra conversa, eu não vou por aí. O que eu vos quero passar é que nós estamos no caminho de perceber que o divino está em nós e nós não somos só luz. Nós somos sombra. Aliás, nós sabemos que somos luz porque temos sombra. Se nós, se calhar, não tivéssemos sombra, não me parece que pudéssemos perceber, ou percebermos, tomarmos consciência da nossa luz. Então, não existe um caminho para a iluminação que não passe pela aceitação da sombra. Para nós irmos para um caminho mais da verdade, o caminho da iluminação, da consciência, do amor incondicional, nós temos que aceitar e acolher a nossa sombra. E isso é um processo lento, e é um processo doloroso, e é um processo que vai por camadas e por fases. Mas a questão aqui é que a sombra é uma emoção, é onde nós temos medo. Aquilo que nós não aceitamos em nós é porque temos medo. E o convite é precisamente a nós aceitarmos todas as partes de nós e aceitarmos também a nossa sombra, porque só assim é que a podemos transformar, lá está, e transmutar os nossos medos, os nossos bloqueios. Muitas vezes, lá está, falando aqui da personalidade do nosso ego, a personalidade egoica, a personalidade do ego, quando estamos a vibrar em ego, nós temos medo de perder o controle, temos medo de perder o poder. E a mente que nos mente, está cheia de formatações ilusórias, padrões de pensamento kármicos, cíclicos, que nos intoxicam com o medo, com bloqueios, com inseguranças. São vícios, são padrões que estão muito cristalizados e por isso é que a cura não é agora tive assim uma iluminação e pronto. Não é, isto é um processo e às vezes damos passos à frente e depois damos passos atrás e temos que voltar a mergulhar e a fazer outra vez o processo. E está tudo bem, faz tudo parte. E aqui o convite que eu vos quero deixar é precisamente a terem paciência convosco próprios, a acolherem aquilo que sentirem a cada momento, aceitem o que sentem, mesmo que seja
vocês vão catalogar ou qualificar como negativo, como positivo. E o convite também é esse, é a não sair dessa coisa da mente, da necessidade que a mente tem de categorizar e de classificar as experiências. É o momento, eu sinto-me assim, acolho-me, aceito-me na minha luz, aceito-me na minha sombra. Nós temos que desconstruir estas programações que temos vindo a fazer enquanto humanidade e enquanto indivíduos ao longo de séculos. Porque, de facto, a resistência à mudança vem da mente, dessa formatação ilusória. E o único caminho para nós conseguirmos transmutar os nossos medos é o amor à nossa sombra. O amor às partes de nós que ainda precisam de amor, que não são amadas porque nós não as aceitamos. Compaixão pelas nossas emoções a cada momento, sejam elas quais forem. Nós temos livre-arbítrio e essa foi uma noção que durante muitos séculos esteve distorcida, como se nós punhamos o poder em Deus ou em algo fora de nós, em algo externo a nós. Se algo externo era bom, nós estávamos bem, se algo externo estava mal, nós estamos mal. E nós estamos a ser convidados a perceber que nós temos o poder, independentemente das experiências que chegam até nós. Nós é que com a mente as vamos classificar de positivas ou negativas. E nós temos o poder de responder às experiências que nós vamos tendo em amor. E o amor envolve aceitação e compaixão por nós próprios, sermos gentis com as nossas emoções, ou então podemos continuar a responder em medo e não vamos conseguir transmutar assim. Voltando aqui um bocadinho então à Lua em Leão. É uma lua que vai reforçar o nosso lado mais generoso. Leão fala muito do coração, um lado que é mais ligado aos nossos afetos, às nossas emoções, à nossa autoexpressão, que vem do coração, lá está, isto é muito importante. Por outro lado, temos o Sol em Aquário, que de facto impulsiona a mente numa visão que se quer futurista, humanitária e que visa os valores da igualdade, fraternidade, liberdade, solidariedade. Então, é este jogo dos opostos do individual, que está associado a Leão, para dar lugar a uma consciência coletiva, e aqui falamos em Aquário. É uma lua cheia, no entanto, desafiadora. Eu estava aqui a olhar o mapa da lua cheia. Temos uma quadratura, que é um aspecto tenso, é uma lua que forma uma quadratura aos nodos lunares, o que obviamente nos deixa um pouco perdidos, um pouco sem rumo, e lá está, aceitem, faz parte do processo. Há aqui situações que só vão ficar, se calhar, mais claras mais à frente. Tudo acontece no tempo divino, tudo acontece no momento certo. Neste momento não está muito claro, mais à frente o caminho há de ficar mais claro e nós vamos poder fazer as nossas escolhas de uma forma mais consciente. Deixo-vos a questão de o que é que faz vibrar o teu coração, como é que tu podes brilhar mais. Estamos aqui a falar da energia leonina, como é que tu podes valorizar o teu eu e o teu brilho pessoal. E por outro lado, falando mais do eixo de Aquário, qual é que é o teu papel para a sociedade, para a comunidade, como é que tu podes contribuir de uma forma ativa para o bem comum. E depois, lá está, esta dualidade entre a mente e o coração. Ficamos, se calhar, um pouco em conflito sobre seguir mais a mente, a lógica, ou seguir mais o coração, a intuição. Como é que eu posso ser mais autêntico, Leão, e como é que eu posso ser mais livre, Aquário? Como é que eu vou desenvolver o meu lado criativo, expressar a minha criatividade, a minha expressão artística com originalidade, e ao mesmo tempo que marca que eu quero deixar no mundo, Aquário. Como é que eu posso balançar, fazer aqui um equilíbrio entre o meu eu individual e o meu eu social. E deixo-vos então com estas reflexões. Beijinhos. Até para a semana.